Mas vamos falar de um outro tema muito importante aqui. É um tema fiscal, né? Igualmente urgente, que é a securitização da dívida ativa. Dívida ativa acumulada é um ativo adormecido em praticamente todos os municípios representados aqui nessa sala. A securitização é uma ferramenta muito eficaz que permite antecipar esse recurso, estruturar o fluxo de caixa e também financiar investimentos sem o endividamento adicional. E para falar sobre esse assunto, a gente vai chamar aqui ao palco o professor Carlos Kerbes. Ele vai nos ensinar como transformar créditos de difícil recuperação em fluxo de caixa imediato, que é isso que todo gestor está precisando, né? E ele vai falar também, explicar também os aspectos legais da cessão desses direitos creditários. E agora eu quero apresentar um pouquinho da biografia do Carlos Kerbes. Ele é coordenador de pesquisa sobre securitização da FIA-USP, é professor, é palestrante, é consultor tributário e financeiro e também é especialista em gestão pública, controladoria e finanças, e tem muito mais coisas no currículo do Kerbes que não dá tempo de colocar aqui, né, Kerbes? A gente ficar o dia inteiro aqui só falando do teu currículo, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Raquel. Bom dia. Costumo dizer que a gente, com o tempo, vai acumulando experiências e relacionar muita coisa fica cansativo, né? Tá ótimo assim. Vamos entrar no assunto aqui para... Esse é diferente, hein? Tá bom. Para a gente falar um pouquinho, vamos usar o município de Sorocaba como município âncora aqui para a gente debater o tema e fazer uma exposição bastante rápida de como funciona todo esse processo da securitização, que é muito debatido e, de uma certa forma, pouco conhecido. A gente teve, durante os últimos 20 anos, algumas operações acontecendo. Em julho de 24 veio o marco regulatório com a Lei Complementar 208, e no momento que isso aconteceu, vários atores desse mercado, instituições financeiras, escritórios de advocacia, instituições de ensino como a FIA, fizeram uma leitura desse processo e saíram falando para os municípios o que é a securitização, e infelizmente uma boa parte ou falando parcialmente ou não entendendo exatamente do que se trata, como funciona. Então, o objetivo da PM com a parceria realizada com a FIA e aqui nas conexões é fazer uma espécie de ponto de marcação e organização desse entendimento, conhecimento e procedimento para poder chegar no recurso, que no final do dia é o objetivo de todo mundo. Nesse desenho, a gente começa aqui usando Sorocaba como âncora, como referência, olhando para qual é o estoque de créditos inadimplidos, e aí já vem um esclarecimento seguinte: quais são os direitos creditórios passíveis de cessão? São aqueles inscritos em dívida ativa, como a gente fala, securitização da dívida ativa? Não, não somente. O que a lei federal autoriza e depois a lei municipal vai autorizar também são os créditos inadimplidos em cobrança administrativa ou judicial, inscritos ou não em dívida ativa, desde que vencidos. E, como regra, a nossa orientação, quando a gente olha para as carteiras, a gente enxerga que nos primeiros 60 dias após o vencimento, tem um pagamento voluntário pelo contribuinte bastante significativo. Então, a gente tem dito e estabelecido em toda a documentação que orienta esse processo, a lei autorizativa, o decreto regulamentador, a escritura de cessão, a escritura das debêntures que vão ser emitidas, em toda essa cadeia documental, dito o seguinte: o crédito inadimplido a ser cedido é aquele vencido há mais de 90 dias. E aí a gente tem, fora dessa operação, aquilo que voluntariamente e imediatamente o contribuinte inadimplente paga. Aqui em Sorocaba, essa carteira é uma carteira de aproximadamente 3 bilhões de reais. E aí, quando a gente olha a contabilidade, tem um número, quando a gente olha o sistema tributário, tem outro. Então, uma das partes do trabalho da FIA, que eu já vou mencionar, é ajudar a mensurar tanto o estoque
e a abertura dele, quanto os fluxos históricos e as curvas de projeção de fluxo financeiro futuro. Mas essa curva aqui em Sorocaba, no passado, quando a gente pega os últimos 10 anos, esta carteira produz no caixa aproximadamente 90 milhões ano, trazendo esses números dos últimos 10 anos a valor presente. Se a gente parar para pensar em como estruturar uma operação pela ótica do município, trazendo melhor benefício financeiro e econômico, a gente tem duas classes de ativos possíveis pelas regras do Sistema Financeiro Nacional, da CVM, para serem emitidas. Então, normalmente você divide isso em 3 classes de ativo. Sênior, a primeira, que tem o melhor rating, está custodiada na B3, vai a mercado, entra dinheiro. Uma segunda classe, que é uma classe que o mercado, a nomenclatura de mercado chama de mezanino, ela tem uma subordinação à primeira, que tem valor, eu já vou explicar por quê. E uma terceira classe, a diferença entre essas duas e o total da carteira, que a gente aqui em Sorocaba tem esses grandes números que estão na tela. Por que a classe sênior dá 300 milhões? É uma conta matemática. Se você tem, em média, 90 milhões por ano e você faz uma operação de 10 anos, 90 vezes 10, 900. Esses 900, a gente divide mais ou menos 1/3 sênior, 2/3 mezanino. Por quê? Porque nos próximos 10 anos, vão entrar 90 milhões por ano, dá os 900 milhões que paga esses ativos financeiros. E como é que chega nesses números? Tem uma lógica de mercado, uma lógica das agências de rating. Esse fluxo, pela ótica do município, de 900 milhões em 10 anos, a agência de rating chega e diz, espera aí, como é que você vai pagar esse investidor, esse cara que botou dinheiro? Não, vou pagar ele mensalmente durante 120 meses. Então, a agência de rating diz 2 coisas. Primeiro, o teu cenário base, município, é de 900 milhões. Para eu te dar uma nota em grau de investimento, para você vender esse ativo no mercado, captando esse dinheiro num custo baixo, primeira coisa que eu vou fazer é criar um cenário base estressado. Vou tirar 1/3 dessa expectativa de fluxo para poder te dar essa nota. Então, o teu 900 já vira 600. E vou trazer esses 600 a valor presente, considerando o prazo médio da operação. Se o pagamento é em 120 meses, o prazo médio é 60. E vou trazer a valor presente esse prazo médio pela taxa média de juros. Se a gente pegar hoje os relatórios do Copom e olhar até 2036, a gente vai enxergar uma taxa de juros média nesse período de 10% ao ano. Ou seja, se nós temos um prazo médio de 5 anos com uma taxa de juros de 10%, dá 50% de juros embutido. 600 milhões menos 50% de juros, 300. Chegamos, uma conta que não é tão simples assim na hora de fazer a operação, mas chegamos a um número factível nessa operação e que facilita a gente olhar para qualquer município de uma maneira muito expressa. Então, dos 3 bilhões de Sorocaba, 300 milhões viram um ativo sênior que vai a mercado e vira uma receita de capital. 600 milhões é um ativo de natureza mezanino, ranqueado, então, com rating, que pode ter custódia na B3, que o município encartera, fica com esse ativo como uma forma dupla de usar esse ativo de alguma maneira, que a gente já vai na tela seguinte, quais os usos possíveis, ou simplesmente deixar no tesouro para trazer o excedente da cobrança, depois que pagar o investidor, de volta para a conta única. E o ativo de natureza subordinada é o pagamento total que acontece com essa cessão. Ou seja, se o município cede 3 bi, o direito creditório em cima de 3 bi, ele vai receber 3 bi em pagamento. A gente está dizendo aqui, não tem deságio, não tem renúncia, não tem desconto, não está vendendo a carteira. Quem cobra é a Procuradoria, a Fazenda, ou seja, não muda nada em relação à gestão do crédito. E esse serviço todo, na modelagem que a gente propõe contratar, vem também ações de mercado para ajudar a estrutura do município na cobrança, com meta de incremento de pelo menos 50% nesse fluxo histórico. Por que 50%? Porque 50% paga a conta. Se a gente
pensar aqui em cima desses números. O município arrecada 90 milhões por ano, vai arrecadar mais 45. Com esses 45, ele vai pagar 1/10, 30 milhões por ano para o investidor. Estamos aqui tirando o juro da conta para fazer a lógica. Com o saldo que sobra, paga as despesas da operação. E assim, os 90 milhões que o município tinha todo ano no orçamento, continuará tendo, não vai afetar o PPA, não vai afetar planos futuros, porque a eficiência na gestão da carteira permite que esse recurso continue sendo utilizado via estrutura de subordinação, mezanino e subordinada. Agora, vendeu ativos financeiros a mercado em 300 milhões de reais. O que diz a Lei Complementar 208? E vai dizer a lei municipal e toda a estrutura da emissão. Metade desse fluxo, dessa receita, tem que ser usada como despesas com o regime previdenciário, com previdência. Quais despesas? Contribuição patronal, insuficiência financeira e algum parcelamento que tenha. Então, metade disso ou vai diretamente para a previdência ou fica guardado numa conta separada para ser utilizado no pagamento da despesa previdenciária nos meses futuros. O saldo, pelo menos os 50% que sobram, vão para investimentos. Quais investimentos? Se a gente olhar pelas regras orçamentárias da LRF, da 4320, novos investimentos. Porque o investimento já contratado, em princípio, ele já tem que ter orçamento alocado. Então, nesse desenho, a gente está falando em utilizar esse recurso novo para resolver ajudar a resolver, né, duas das principais dores do setor público hoje. A despesa previdenciária e a capacidade de investimento dos entes. Agora, o ativo de natureza mezanino, de 600 milhões, ele pode ser utilizado para várias coisas, porque ele não tem um carimbo. É um ativo financeiro que o município tem, e é um patrimônio como se fosse um imóvel. Então, ele pode ser alocado como um aporte voluntário na capitalização do regime previdenciário, e dependendo do que acontecer, inclusive, pode ser emitido para mais tempo. Eu não fiz isso aqui no desenho, porque a gente estuda caso a caso para entender quais são as necessidades que o regime próprio tem e qual é o interesse do município em fazer esse aporte. Aí cada um tem suas regras, não é uma regra geral. Pode ser utilizado para pagar dívidas, previdência, fornecedores, resta a pagar. Pode ser utilizado para pagar precatório, pode ser utilizado para fazer obra. Em vez de colocar lá no edital que vai construir uma unidade escolar, uma unidade de saúde, em vez de pagar com o recurso do financiamento tal, da conta tal, vou pagar com um ativo financeiro custodiado na B3, que é transferido para a construtora, empreiteira ou prestador de serviço que vier a vencer essa licitação. E pode ser utilizado também, e isso são poucos hoje que precisam, o município de São Paulo é um deles, ele já está chegando no limite de uso dos 5% da receita corrente líquida para pagamento de PPPs e concessões. E a Lei 11.079, lá de 2004, ela estabelece que a contraprestação é limitada a 5% da RCL. Então, este aqui é um ativo que permite fazer mais PPPs, porque usa ele alternativamente para essas garantias. E aí cada município, cada ente público vai ter as suas necessidades para uso, e isso orienta a instituição financeira vencedora da licitação para estruturar essa operação de forma a fazer as séries de ativos financeiros para suprir cada necessidade estabelecida pelo município. Nesse desenho, a gente também tem a própria Lei Complementar 208 e a legislação que vier a autorizar essa operação, dizendo quando e em que momento faz-se as destinações constitucionais, tanto de educação e saúde, quanto duodécimos e tal, que é quando recebe do contribuinte, ou seja, não é aqui em cima do ativo financeiro, em cima da receita de capital. É depois, quando receber do contribuinte, que se faz essas destinações. Aqui eu botei alguns números para mostrar que do volume de receita que é recebida em cada exercício,
face às destinações constitucionais e tem fluxo financeiro suficiente para fazer isso, mesmo que o município resolva fazer exclusivamente em cada rubrica de receita, o que não é o comum. Porque se vocês hoje forem lá para dentro do município, o que acontece não é pegar cada receita e aplicar os percentuais. Você faz um bolo, forma uma base de cálculo e aplica em cima dessa base. Seguindo essa mesma rota, este fluxo, quando receber do contribuinte, compõe essa base de cálculo. O município de Sorocaba é um município que tem Capag-C. Hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 32% dos municípios com Capag-C. No ano que vem a gente vai ter mais. Então, esta é uma alternativa de obtenção de recurso bastante significativa, porque não tem nenhuma limitação. A Capag-C impede o Tesouro Nacional de dar aval e até de dar anuência a operações de crédito, e a securitização não tem nenhuma trava em relação a isso, embora a Capag sirva para a gente, no momento de fazer uma operação, como uma balança do custo de oportunidade. Se o município tem Capag A e B e tem aval da União para pegar operação de crédito, o custo da operação de crédito é uma baliza para o custo dessa operação. Embora aqui a gente sempre tenha uma operação que dá lucro para o município, ela se paga com a eficiência na gestão da carteira, principalmente porque há uma melhoria institucional, há uma melhoria da base de dados, trazendo informações do mercado financeiro, conforme previsto no artigo 208, não, artigo 2º da Lei Complementar 208, permitindo povoar a base de dados com informações do mercado, coisa que não existia no ordenamento jurídico nacional até então. Isso faz com que aquela carteira que hoje se pensa em fazer uma higienização ou uma classificação do crédito, quando se traz uma instituição financeira para dentro, que povoa essa base de dados, essa carteira dá um up, porque você passa a ter informações atualizadas de todos os contribuintes dentro da base de dados tributária. A estrutura de emissão que a gente propõe é uma estrutura onde o ente federativo cria um fundo especial. Um fundo especial é uma unidade orçamentária, contábil e financeira com CNPJ, mas sem personalidade jurídica. Esse fundo especial tem duas contas bancárias. Uma conta de recuperação, que é onde entra o dinheiro da cobrança, e uma conta de resultado, onde entra o recurso da venda dos ativos financeiros. Essa conta de recuperação é uma conta escrow, é uma conta garantida no mercado financeiro, custodiada num banco S1 de primeira linha, e isso leva garantia para o mercado, de isolamento de risco, de contraparte, de fungibilidade, fazendo com que o investidor, agência de rating, toda a estrutura de mercado, enxergue ali um isolamento de ativo de verdade e, com isso, diminui o custo da captação. Tudo aqui está pensado para ter o dinheiro mais barato possível na mesa. A companhia securitizadora, que é a Lei Complementar 208, pelas regras lá de 2016, quando o projeto de lei foi escrito, poderia ser pública ou privada, uma SPE pública na época, hoje não precisa mais ser. Tanto que agora, 3 semanas atrás, o GDF fez uma operação, botou R$1 bilhão na conta, e a emissão foi através da Verti Securitizadora, que é uma companhia securitizadora normal de mercado, a regulamentação da CVM. Pela resolução 160 de 2022, permite fazer isso. Quando lá atrás, pela Instrução CVM 467 de 2006, exigia essa modelagem. Esta companhia securitizadora emite as 3 classes de ativos que estão previstas aí. O cronograma dessa execução é um cronograma que começa com o município dando a ordem de serviço para o banco e dizendo qual é a carteira. Depois vem a definição da modelagem, você pode fazer um FDIC, pode fazer uma debenture. Todo mundo que tentou FDIC deu na trave. Todo mundo que tentou debenture funcionou. Então, o FDIC exige a cessão definitiva do crédito, e o crédito tributário não pode ser cedido. Então, não é ainda uma boa rota para se fazer essa operação. O banco contratado faz o rating, e aí no item 4, se o município concordar com o tamanho da emissão, prazo, taxa, condição de pagamento, ele dá a ordem para o banco, ele contrata os demais players da operação, e o recurso entra. Isso tem uma escala, né? Começa com a estruturação,
que é montar a operação, depois a distribuição dos ativos sênior, e vem uma assessoria permanente de apoio à cobrança durante todo o período da operação, se for aí os 10 anos. Várias operações dessas têm acontecido no mercado desde 2005. A primeira operação lá em 2005 foi o Estado do Rio Grande do Sul, que através da Caixa de Administração da Dívida Pública fez uma operação de securitização, já fizeram 11, e fez essa securitização. Depois São Paulo, em 2012 fez uma, 2014 fez outra, 2015 fez outra, depois o Estado de Minas Gerais, o município de Belo Horizonte, até aqui, todas elas exclusivamente com créditos parcelados, exclusivamente a carteira de parcelados. A partir de então, 2018, 2019 para cá, é esse mesmo modelo que a gente está apresentando aqui, que é a Lei Complementar 208 modelou, com a cessão da integralidade da carteira e a cessão dos fluxos financeiros. Algumas questões jurídicas importantes no passado foram objeto de muito debate e discussão pelos tribunais de contas, Ministério Público, mercado e tal. Primeiro, isso é uma operação de crédito? Lá atrás se tinha uma dúvida. Então, olhando a parte de baixo aqui, você tem um parecer da PGFN. Isso aqui foi num trabalho que a gente assessorou no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, dizendo, se não tem compromisso financeiro do município de pagar, não há que se falar em operação de crédito, é uma venda definitiva de patrimônio público. Hoje isso está escrito no artigo 1º da Lei Complementar 220, inserindo o artigo 39A na 4320. É antecipação de receita? É aro? Também não é, e aí tem todas as explicações lá na legislação, aqui. E quando a gente responde, olha para todas essas outras questões, não tem deságio, não tem renúncia, as atribuições de carreira de Estado, de procuradoria, de fazenda, são mantidas integralmente dentro da operação, inclusive honorários de sucumbência, quer dizer, não muda nada em relação ao procedimento de cobrança, a não ser algum apoio que cada município vai definir qual é o apoio que ele quer ou não nessa operação. Então, todas essas questões estão claramente resolvidas na Lei Complementar 208 e isso deixou de ser um problema. Nesse caso, e aqui a gente tem para cada uma dessas questões uma explicação e o posicionamento, para fechar aqui, o município não pode ser garantidor, ou seja, se essa carteira não verter o recurso para pagar o investidor perde dinheiro. O município não pode tirar recurso de nenhuma outra fonte, nem de novos inadimplidos que surgirem depois da operação, para fazer esse pagamento. Então, o risco dessa operação é um risco inerente à carteira cedida exclusivamente. Aqui, para fechar o procedimento, como é que funciona o passo a passo para que se chegue nessa operação olhando para dentro do ente público. Então, digamos aqui, a gente está nessa apresentação inicial, nessa primeira caixinha, e aí vem as necessidades de fazer um DFD, um ETP, um TR, e todo esse procedimento para poder chegar efetivamente no recurso lá no final e acompanhar essa operação durante todo o período dela. Nesse QR Code está esse material, e vários outros materiais que fazem parte, são inerentes a esse processo. Esse QR leva, inclusive, a um material da Confederação Nacional dos Municípios, falando sobre a securitização e expondo todas as questões inerentes, leva a um material da Anbima, que é um órgão autorregulador do mercado financeiro, falando como o mercado financeiro deve se comportar para prestar esse tipo de serviço para o município, e tem essa apresentação, tem outras apresentações, tem modelagem, tem minuta de projeto de lei, ou seja, tem um material bastante amplo e completo aqui dentro desse link, à disposição para baixar. E é isso. Obrigada, Carlos, pelas suas explanações. Securitização da dívida parece uma coisa complicada, até o Kerbes vir aqui explicar para a gente tudo direitinho. Obrigada, Kerbes.